Oi, pessoal. Hoje eu resolvi trazer como assunto, então, a relação entre a obesidade e o diabetes mellitus do tipo 2. Tudo que eu vou trazer aqui de acontecimentos bioquímicos foram retirados deste artigo aqui, né? A inflamação do tecido adiposo crônica relacionada com a obesidade, a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. Então, esse artigo ele foi publicado há 6 meses, ele é bem recente, foi publicado em janeiro de 2020. E eu vou deixar o link desse artigo na descrição para quem tiver interesse de ler com mais detalhe. Então, a obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir graus capazes de afetar a saúde. E ele é mensurado através do IMC, né, que é a relação da altura com o peso, o índice de massa corporal. E o diabetes mellitus do tipo 2, ele é uma deficiência na captação de glicose por resistência à insulina. A gente sabe que a insulina, né, é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é responsável por sinalizar para as células que elas precisam captar a glicose que está presente na corrente sanguínea e trazer essa glicose para dentro para que ela seja metabolizada. Então, no diabetes mellitus do tipo 2, a célula não tem essa sensibilidade ao hormônio da insulina e ela acaba não captando a glicose, deixando a glicose em excesso na corrente sanguínea. Agora, o que tem de relação entre a obesidade e o diabetes mellitus do tipo 2? A gente sabe que a obesidade é uma doença classicamente inflamatória, né? Eu vou ter um processo inflamatório sistêmico, né, e crônico bem significativo. E é esse processo inflamatório que vai estar diretamente relacionado na diminuição da sensibilidade das células à insulina, né? Ou seja, na resistência à insulina. Então, eu vou mostrar um pouquinho de como acontecem esses processos bioquímicos e de como a obesidade pode levar ao diabetes mellitus do tipo 2. Então, a obesidade em si, a gente vai ter uma hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos, né? Ou seja, os adipócitos, eles têm um determinado tamanho, são as células de gordura, né, que ficam ali armazenando os lipídios, né? Então, eles têm um determinado tamanho, eles podem expandir o seu tamanho para acumular mais lipídios, para guardar mais lipídios que vão servir como uma reserva energética. A gente vai usar esses lipídios como fonte de energia quando a gente não tiver glicose no sangue. Ele vai ser a nossa outra opção de fonte energética. Então, esses adipócitos, eles têm uma propriedade de aumentar o seu tamanho para armazenar mais lipídios. Só que isso vai estar mais exacerbado ainda na obesidade. Eles vão estar aumentados além do seu limite normal, natural, saudável, e além disso vai ter maior quantidade também dessas células. Por excesso, né, de lipídio na alimentação, vai ter também um aumento dos ácidos graxos, né, presentes na corrente sanguínea e um aumento de disfunção mitocondrial. O que é disfunção mitocondrial? A gente tem dentro de cada célula uma organela chamada mitocôndria, que é responsável por fazer a respiração da célula, tá? E produzir energia. Então, se a gente lembrar lá da biologia, a mitocôndria vai estar envolvida no ciclo de Krebs, que é ele que acontece dentro dela. Que nada mais é do que pegar a energia que vem do alimento, né, a glicose ou outras fontes, mas principalmente a glicose, que vai ser quebrada até se formar lá um ácido pirúvico e depois isso vai passar por uma série de reações químicas dentro da célula para transformar essa energia que a gente come no alimento em energia que a célula possa usar, que é o ATP. Então, a mitocôndria ela faz esse processo de conversão energética utilizando o oxigênio. Então, para converter a energia da comida em energia celular, eu preciso de oxigênio para poder fazer isso lá no ciclo de Krebs. Quando a gente tem excesso de alimentação, uma supernutrição, né, excesso de comida no organismo, acaba que a mitocôndria tem que trabalhar muito mais para conseguir fazer a quebra desses alimentos e essa conversão energética de um tipo de energia a outro tipo de energia. Isso sobrecarrega a mitocôndria, levando a uma disfunção mitocondrial, porque a mitocôndria não consegue dar conta de metabolizar tudo que foi ingerido na alimentação, e isso também vai levar à produção de espécies reativas de oxigênio, vindas do estresse oxidativo por esse trabalho excessivo mitocondrial.
Então aqui não se assustem, eu tenho uma imagem que mostra o processo natural da resposta à insulina e o processo alterado no diabetes mellitus. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui um receptor de insulina, isso é um adipócito, tá? Uma célula de gordura. Então aqui eu tenho um receptor de insulina na membrana, onde o hormônio da insulina vai se ligar, e aí vai promover uma série de reações químicas, né? Vai interagir com diversas moléculas, né? Para poder levar ao aparecimento desse outro receptor aqui embaixo na membrana. Esse receptor, o GLUT4, ele é o principal responsável por captar a glicose na corrente sanguínea e levar essa glicose para dentro das células para ela ser metabolizada. O que acontece? A insulina se liga aqui nesse receptor de insulina, promove todas essas reações que vão produzir esse receptor e levar ele para a membrana da célula para que ele possa captar a glicose. Então, se eu não tenho insulina, né? Se eu tenho insulina, mas não tenho o meu receptor não é sensível, eu não consigo colocar essa insulina para cá para fazer essas reações químicas, eu também, consequentemente, não vou ter esse receptor aqui, então eu não vou ter captação de glicose. Então, é isso que acontece no diabetes mellitus tipo 2. É essa resistência à insulina. Mesmo que eu tenha insulina sendo produzida e correndo na corrente sanguínea, essa insulina não vai ser capaz de sensibilizar a célula e mandar os sinais necessários para fazer essas reações aqui. Então, mesmo tendo insulina, não vou ter captação de glicose. Desse lado aqui, eu tenho o que acontece na inflamação induzida pela obesidade. O que acontece? Eu vou ter duas vias metabólicas sendo ativadas, tá? Que são duas enzimas que são diretamente relacionadas com a produção de mediadores inflamatórios. Elas são as principais, a NF-κ-beta e a JNK. Tá? A JNK, quando ativada, ela vai interagir com esses outros produtos aqui bioquímicos, tá? Então, não vai sobrar isso aqui para continuar essa cascata bioquímica. Basicamente, o que acontece? Para usar essa rota aqui, eu preciso disso aqui. Para usar esta rota aqui e produzir o GLUT4, eu também preciso disso aqui. Se a JNK interagir com toda a matéria-prima presente na célula, não vai sobrar essa matéria-prima para que a insulina possa mediar a translocação do GLUT4. Então, quando eu tenho JNK ativada, imediatamente eu tenho uma diminuição já da sensibilidade à insulina. A célula vai responder menos ao sinal dado pela insulina, porque eu tenho menos matéria-prima para continuar essa cascata, porque essa matéria-prima está interagindo com a JNK. Tem vários fatores que influenciam, né, na questão da inflamação, na obesidade e na resistência à insulina. Mas esses que eu vou mostrar são os principais. Então, a JNK e o NF-κ-beta são as duas vias principais que vão estar mediando a inflamação e vão estar inibindo a resposta à insulina. Com essas duas vias ativadas, elas vão promover a leitura, né, dos genes dessa célula lá no núcleo, né, do DNA, para que seja produzido por essa célula sinais inflamatórios. Então, essas vias ativadas vão levar à produção de mediadores inflamatórios, principalmente esses três aqui, TNF-alfa, interleucina 6 e MCP1. Esses aqui são os principais mediadores inflamatórios. Esses são os maiores responsáveis por toda a inflamação subsequente. Quando eu tenho isso acontecendo no adipócito, né, isso também acaba acontecendo no fígado e no músculo, né, que são os principais reservatórios de glicose, de armazenamento de glicose. Então, essa disfunção, quando eu tenho JNK e NF-κ-beta ativados no tecido adiposo, provavelmente eu vou ter depois a ativação dessas vias também no fígado e também no músculo. Então, o fígado e o músculo também vão ser resistentes à insulina por ativação dessas duas vias, ok? Então, aqui, como eu tinha comentado antes, da hiperplasia e da hipertrofia dos adipócitos, né? Então, as células dos adipócitos, elas vão se desenvolver, vão ter um tamanho saudável, né? Quando essas células estiverem maduras. Então, eu tenho todas as células adipócitas com um bom tamanho,
um bom número, e todas elas envolvidas por vasos sanguíneos para que elas possam ser nutridas. Isso aqui, como eu disse, é capaz de se expandir para armazenar mais lipídio. Então, eu tenho um intervalo de variação saudável dentro do normal, né, para poder expandir e armazenar mais lipídios. O que acontece é que na obesidade, isso aqui aumenta muito de tamanho. Então, eu vou ter um crescimento muito acelerado dessas células, porque eu tenho muitos ácidos graxos, muitos lipídios para serem armazenados, que eu não estou usando, né, como fonte de energia. Mas mesmo assim estou ingerindo bastante, então eu preciso armazenar isso. Para armazenar, como eu não tenho muito limite maior mais para expandir, eu acabo produzindo novos adipócitos, né, para que eles consigam ser armazenados. Mas mesmo assim eu tenho um aumento também do tamanho, porque mesmo mantendo o espaço, a célula tenta guardar, tenta colocar para dentro. Com o que tem, ela vai tentando armazenar os lipídios ali naquele espaço. Só que com esse crescimento, tanto do tamanho quanto do tamanho dos adipócitos, os vasos sanguíneos não conseguem se proliferar o suficiente para nutrir todas essas células novas. Então, parte dessas células, na obesidade, quando elas são muito aumentadas, elas começam a morrer por falta de nutrição sanguínea. Então, assim, por falta de oxigênio, né, que a gente chama de hipóxia, elas começam a sofrer apoptose e necrose. Só a apoptose e a necrose em si já causam inflamação. Porque o que acontece? Quando eu tenho apoptose, que a célula morre, né, e ela acaba necrosando, né, a necrose é o tecido morto celular, eu preciso que isso seja limpo, né, dessa região. E essa limpeza das células mortas é feita por um processo inflamatório. Então, eu tenho uma célula, né, do sistema imune, que são os monócitos. Esses monócitos acabam se diferenciando em uma outra célula, que são os macrófagos. Tá? A gente tem dois tipos principais de macrófagos: os inflamatórios, pró-inflamatórios e os anti-inflamatórios. Então, aqui eu tenho azulzinho aqui os pró-inflamatórios e aqui amarelinho os anti-inflamatórios. Então, quando eu começo a ter muita morte celular, como acontece na obesidade, por falta de nutrição e hipóxia, então eu vou ter uma ativação dos monócitos para macrófagos do tipo 1, que são os pró-inflamatórios, e não para macrófagos do tipo 2, que são os anti-inflamatórios. Então eu vou ter mais pró-inflamatório. Então, os macrófagos também vão interagir diretamente ativando aquela via NF-κ que eu falei antes para vocês. Então, isso aqui também contribui significativamente para o aumento e para a manutenção desse quadro inflamatório. Então, aqui eu tenho uma versão resumida nessa imagem de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo e tudo que está contribuindo para essa inflamação que vai levar à resistência à insulina. Então, muitas coisas que tem aqui eu já comentei. Por exemplo, a hipóxia, né? A hipóxia do tecido adiposo por falta de nutrição, porque os vasos sanguíneos não conseguem acompanhar o crescimento dos adipócitos. Então, a hipóxia ela vai liberar um fator que é esse HIF-1-alfa. E isso aqui vai sinalizar também para a célula que ela precisa fazer a leitura daqueles genes e produzir mais mediadores inflamatórios. Então, só a hipóxia já vai me trazer uma via direta de ativação de TNF-alfa, de interleucina 6 e de MCP1. Isso aqui, esses mediadores inflamatórios, vão ser responsáveis por chamar os macrófagos. Então, a hipóxia, primeira coisa que eu já comentei, e está aqui bem expressa nesse esquema. Os macrófagos que foram recrutados por esses mediadores inflamatórios, eles agem regulando essas vias também. Porque se tem tecido morto, eles precisam chamar mais macrófagos para continuar essa limpeza, para potencializar essa limpeza, essa morte celular que está acontecendo. Então, os macrófagos eles vão ativar também a via da JNK e a via da NF-κ, que também vai estimular a produção de mediadores inflamatórios. Então, é uma autoalimentação, né? Quanto mais hipóxia eu tenho, mais mediadores, mais macrófagos, quanto mais macrófagos, também mais mediadores. Então, tudo vai se alimentando positivamente. Lembrando que, se eu tenho ativação de JNK, eu tenho uma diminuição da sensibilidade à insulina. Aqui a gente pode ver também o que eu comentei da disfunção mitocondrial e do estresse oxidativo. Então, quando eu tenho a mitocôndria não está conseguindo metabolizar tudo direito, eu tenho aumento das espécies reativas de oxigênio, isso também indica para minha célula que alguma coisa está acontecendo.
que alguma coisa precisa ser feita. Então, isso também vai ativar a NF-κ-beta, que também vai levar a um aumento dos mediadores inflamatórios. Além disso, quando eu tenho um aumento da gordura no sangue, né, um aumento dos produzir um processo inflamatório para ativar uma resposta imune. Então, isso também corrobora, aumentando esse quadro de inflamação. Além disso, outro detalhe, só o estresse mecânico das células, uma se chocando contra a outra e expandindo enlouquecidamente, faz com que haja uma ativação desse receptorzinho aqui, ó, que é o receptorzinho relacionado à matriz extracelular, né, que é aquele gelzinho, entre aspas, né, que fica na célula para dar estrutura e formato para a célula. Então, isso vai levar a alterações da matriz extracelular que também levam à ativação de NF-κ-beta. Então, veja que a gente tem assim, ó, um monte de fatores diferentes, né, tiro vindo de todo lado, que vai levar a esse resultado de inflamação. Então, assim, eu tenho muitos fatores na obesidade que vão levar à produção, né, de mediadores inflamatórios, de quimiocinas, de citocinas. E aí, tudo isso vai contribuir para a diminuição da sensibilidade à insulina. Então, por isso que é comprovado que é diretamente relacionado, né, e diretamente proporcional. Quanto maior o peso, maior a inflamação e maior a propensão a ter diabetes mellitus do tipo 2. A metformina, que é o principal medicamento utilizado para o diabetes mellitus do tipo 2, ele vai agir justamente nesse sistema aqui, né? Não em todo ele, mas em boa parte desse sistema. Fazendo o quê? A metformina, ela vai inibir a diferenciação dos monócitos em macrófagos do tipo M1, que são os pró-inflamatórios. Então, assim, se eu tenho se eu tenho hipóxia, levando a mediadores inflamatórios chamando macrófagos chamando mais macrófagos, uma das ações da metformina é cortar isso aqui. Ela vai impedir a diferenciação dos monócitos em macrófagos do tipo 1, o que já vai diminuir pelo menos 2 rotas de ativação aqui dos nossos mediadores inflamatórios. Então, a metformina, ela tem um fator anti-inflamatório comprovado. Além disso, a metformina também regula essas duas vias metabólicas, a da JNK e a da NF-κ-beta. Então, mesmo que eu tenha estresse mecânico estimulando essa via, mesmo que eu tenha estresse oxidativo estimulando essas vias, ou disfunção mitocondrial estimulando essas vias, ou excesso de ácido graxo no sangue estimulando essas vias, a metformina vai agir nessas vias aqui, regulando elas para diminuir um pouco a resposta delas a esses fatores estressantes. Então, assim, mesmo que eu ainda tenha hipóxia, mesmo que eu ainda esteja liberando o HE1F1-alfa, mesmo que eu ainda tenha uma produção de mediadores químicos, né, com a metformina eu consigo ter uma redução deste fator aqui, dos macrófagos, né, consigo ter uma diminuição direta da regulação dessas duas vias metabólicas aqui. Então, eu já consigo, com esse medicamento, atuar bastante, né, na origem da inflamação relacionada à obesidade. E, claro, se eu regulo JNK, eu vou fazer ela parar de funcionar um pouco, diminuir a sua atividade que está exacerbada, e isso vai liberar aqueles mediadores lá no início que eu falei que vão permitir que a insulina gere uma cascata bioquímica, uma cascata de reações bioquímicas para levar a produção do GLUT4 e aumentar a captação da glicose. Então, mais ou menos, embora pareça muito complicado, tenha muitos fatores, né, é relativamente simples entender como é que isso funciona e entender como a inflamação pode realmente influenciar na resistência à insulina. Então, como é importante também sempre lembrar da questão do controle alimentar, da questão, né, do estilo de vida mais saudável, do exercício, né? Você sabe que o exercício também tem um efeito anti-inflamatório a longo prazo bem significativo. Então, mais ou menos era esse o assunto que eu queria trazer por hoje, dar uma esclarecida aí de uma maneira resumida nessa bagunça química que acontece.